E os versos 10 a 12, nós encontramos o seguinte, ó. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Esse testemunho aí de que Jesus é completamente homem e plenamente Deus, ó. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o nosso autor ele revela que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Tem esta vida eterna que o Pai nos dá aí a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Quem não crê nesse testemunho torna Deus mentiroso, coisa que Deus não é. Deus não é mentiroso. E se a pessoa nega que Jesus ele é completamente homem e plenamente Deus, essa pessoa está chamando Deus de mentiroso. Agora, uma coisa que eu gostaria de refletir aqui com vocês. Se a pessoa está negando o testemunho de Deus acerca do seu Filho aqui nas Escrituras, quem é o mentiroso? É Deus ou é a pessoa que está dando este testemunho? Certamente aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na palavra de Deus vão entender que o mentiroso é aquele que está negando a natureza do Filho de Deus. Então, torna Deus mentiroso, coisa que ele não é quem faz esse tipo aí de comentário, dizer que Jesus foi apenas um homem. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida vem e está no Senhor Jesus, pois ele é o único caminho para o ser humano retornar à vida eterna. Sem o Senhor Jesus não adianta a pessoa lutar, não adianta a pessoa querer viver eternamente, que ela não vai conseguir. Sem ele, não há meios, não há caminhos que possam nos levar de volta à presença de Deus. É necessário nós estarmos apegados e nos devotarmos ao Senhor Jesus, pois ele é o único caminho. Lá em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já nos deu o testemunho, ele já mostrou qual é o caminho. Então, não há meios ou caminhos que possam nos levar de volta à presença de Deus. Pois, como mesmo João ele disse, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Veja o testemunho de Jesus aí em João, no capítulo 10. Ó. Prestem bem atenção no que nós encontramos aqui. Em João, no capítulo 10, de versículos 10 até o 11. Ó. Veja o que nós encontramos aqui. Ó. João, capítulo 10, de versículo 10 até o 11. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção. Ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E se você voltar um pouquinho no versículo 9, ele vai falar que ele é a porta. E aqui no capítulo 3, voltemos um pouquinho mais atrás aqui, no capítulo 3 de João, veja que nós vamos encontrar aqui no versículo 18, ó. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. E no verso 36, ó, ele diz assim, ó, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ele não só é o caminho para a vida, mas ele é o caminho para o ser humano se livrar da ira de Deus. Então, biblicamente, eu posso dizer para vocês o mesmo que João ele disse aqui, que não há meio termos. Ou você crê no Senhor Jesus Cristo para você receber a vida eterna, ou você não crê e é condenado. Há dois caminhos. O caminho de receber a vida eterna e ser salvo e o caminho da condenação. E cada um tem que ter a sua livre escolha de entender que quer a vida ou quer a morte. E desta forma você faça a sua escolha. Se você quer a vida, se você quer viver eternamente, você tem que optar por crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Agora, se você quer viver esta vida aqui nesta terra, vida pecaminosa, vida que é passageira, viver por um tempo aqui e depois morrer, faça a sua escolha. Mas o caminho para a eternidade e para retornar à presença de Deus se chama Jesus Cristo. Não há meio termos, não há outros caminhos, não há outras verdades que possam nos levar diante de Deus. Então, como eu disse, o único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo, de forma que a vida é encontrada nele. A vida não é encontrada, como eu disse já em outros ensinamentos aqui, não é encontrada em uma seita ou agrupamento religioso e tampouco em um líder humano, em um pastor. O caminho para a vida eterna nós encontramos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os pastores aqui nesta terra têm o compromisso de encaminhar as pessoas no caminho correto, no caminho da vida, no caminho que é Cristo. Não encaminhar as pessoas para eles próprios. O caminho é Jesus Cristo. Então, nós não encontramos a vida em uma denominação, seita ou agrupamento religioso e tampouco em um líder humano. Nós encontramos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a vida eterna. O testemunho da Escritura é claro. Eu convido quem estiver com sua Bíblia a abrir comigo em João, no capítulo 1 e versículo 4. Veja o testemunho que é dado aqui a respeito do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 1 e versículo 4, diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a vida estava nele, estava em quem? No Senhor Jesus, e ele é a luz dos homens. E se nós formos um pouco mais adiante, em João, no capítulo 7, e versículo 38 e 39, diz assim, prestem bem atenção aqui, em João, no capítulo 7, versículo 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então ele falava a respeito do Espírito que viria sobre as pessoas, mas era necessário crer nele, como diz as Escrituras, para que rios de água viva pudessem fluir do interior das pessoas. E quando ele foi ali confrontado por aquela mulher à beira do poço de águas ali no capítulo 4, aquela mulher samaritana, ele disse para ela, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você pediria água para ele e ele te daria a água que jorraria para as fontes de água viva. E desta forma, ali ele se revela para ela que ele era o Messias, que ele era o Deus Todo-Poderoso manifestado em carne. Então não há meio termos, meus irmãos. O caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. É esse o testemunho que Deus nos dá a respeito do seu Filho aqui nas Escrituras, que, como eu disse, é um homem, é um ser que é completamente homem e plenamente Deus. E se nós formos aqui em João, no capítulo 20 e versículo 31, nós vamos encontrar João dizendo a mesma coisa, para que tenham vida, crendo no seu nome. Prestem bem atenção no que está dito aqui em João 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E aqui nessa mesma primeira carta de João, ele vem dizer para nós também em um outro capítulo que a vida eterna é encontrada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desta forma, nós devemos entender que nós devemos nos livrar de todas essas amarras e mordaças humanas, porque muitos líderes humanos têm se levantado no mundo e, na maioria das vezes, os líderes querem arrebanhar as pessoas para si. E os pastores, os profetas de todas as épocas, eles têm que entender que as ovelhas não pertencem a eles, mas pertencem ao Senhor Jesus. E profetas verdadeiros e pastores verdadeiros não vão arrebanhar as pessoas, as ovelhas para si.
eles sempre vão estar encaminhando essas ovelhas para o redil do Senhor Jesus e pontuando que Ele é a única verdade, que Ele é a única vida e que Ele é o único caminho.